Você entendeu o que ela falou? Muito provavelmente não. Mas antes de explicarmos nosso intuito com essa primeira provocação, vamos colocar vocês em uma situação um pouquinho apocalíptica. Por acaso vocês conhecem a trilogia Um Lugar Silencioso? Bom, então, vocês sabem que os personagens vivem em um mundo onde não se pode emitir som. E a família principal, ela acaba utilizando a língua de sinais, até pelo fato da filha deles ser surda, o que acaba facilitando a sobrevivência de todos. Se encontrássemos nessa mesma situação, quantos aqui conseguiriam utilizar dessa língua para sobreviver? Tá, se vocês não estão entendendo nada do que a gente está falando, eu vou te contextualizar. Muitos estudiosos e linguistas vão determinar que o primeiro momento em que a sociedade se forma é quando existe a comunicação entre um indivíduo e outro. É por isso que a língua sempre foi essencial para as sociedades. E conhecemos muito sobre a língua falada. É o que nós fazemos toda hora, inclusive, o que estamos fazendo agora. Mas ela não é e nunca foi a única. Existem outras formas de comunicação, como, por exemplo, a língua de sinais. A língua, através de gestos, você pode se comunicar, e é isso que viemos trazer hoje. É por isso que, hoje, eu, Sofia Cruzinhani, E Mariana Silvério. viemos falar sobre a acessibilidade e inclusão da língua brasileira de sinais no nosso cotidiano. Bem, sabemos que a língua brasileira de sinais é uma forma legítima de comunicação. Primeiro, que temos a ilusão de que apenas pessoas que são surdas ou com deficiência auditiva que podem e devem aprender Libras. Mas isso não é verdade. Primeiro, que nem todas as pessoas surdas utilizam das Libras. Das que utilizam, são mais de 2 milhões aqui no Brasil. Além disso, obviamente, muitas pessoas ouvintes utilizam da língua de sinais para se comunicar com pessoas não ouvintes ou em situações que não podem emitir som. Além disso, a maioria das pessoas com deficiência auditiva possui uma grande dificuldade com línguas escritas. Dessa forma, a Libras ela veio com uma forma de liberdade e autonomia para essas pessoas. A Lei 10.436 de 2002 reconhece oficialmente a linguagem de sinais como uma meio legal de comunicação. Então, é por isso que dizem que a língua oficial do Brasil é a Libras, a segunda língua? Na realidade, é tudo muito pelo contrário. Mesmo sendo reconhecido como um meio legal de comunicação, isso não torna a língua de sinais uma língua oficial do Brasil, ou uma segunda língua oficial do país. Ah, tá, entendi. Isso demonstra várias faltas na acessibilidade que as pessoas da comunidade surda podem enfrentar. Muitos problemas causados são, por exemplo, ao acesso à saúde, à educação e ao atendimento ao cliente. Coisas que nós pensamos ser triviais. Imagina você chegar num local, você pedir uma comida e ninguém entender o que você está falando. Ou você precisar de ser atendido num posto de saúde e ninguém saber qual que é o seu problema. Você tem que ou escrever, se você tiver dificuldade em escrever, como você pode ser interpretado? Além disso, a falta de acessibilidade também aparece em outros âmbitos. Por exemplo, a falta de intérpretes em estabelecimentos públicos e privados, o que vai dificultar muito nesse acesso ao cliente que falamos. Além disso, a falta de legendas e tradução simultânea em conteúdos audiovisuais e programas de TV pode dificultar muito na acessibilidade dessas pessoas. Pense, por exemplo, no caso da pandemia. Muitos tiveram que trabalhar em home office ou ter aulas online no estilo EAD. Como que uma pessoa surda, sem a possibilidade de atendimento personalizado, conseguia ter aulas nesse modelo ou trabalhar? A resposta é simples, não conseguia. Temos até como exemplo o site do governo do Brasil. Quando você vai pesquisar qualquer coisa dentro do site, existe uma opção ali do lado, tradutor de Libras, utilizando inteligência artificial para ajudar todos aqueles. Exato. Bom, mas Sofia, eu tenho uma pergunta. Tá. Foi citado linguagem, línguas, mas vem cá, não é a mesma coisa? Na verdade, não. Assim como você falou que uma língua legal e uma língua oficial não é a mesma coisa, língua e linguagem também não é. Primeiro que a língua é um conjunto organizado de elementos que permitem a comunicação, podendo ser sons, gestos ou a junção dos dois. Já a linguagem é justamente a capacidade humana de produzir, desenvolver e compreender essa língua, através principalmente de manifestações, como, por exemplo, manifestações artísticas, como performances, danças. Teatro. Exato. Então, dessa forma, a língua brasileira de sinais, diferente do que a própria lei fala, não é uma linguagem, é uma língua. Bom,
Mas, apesar disso tudo, existem empresas e estabelecimentos que trabalham em prol da língua de sinais. Temos, por exemplo, a sorveteria Irsudo, que foi reinaugurada em São Paulo recentemente, acreditam? Mas ela trouxe uma ideia incrível, contratando apenas funcionários surdos. Tá, mas e se o cliente não souber Libras? Como que ele pode pedir? É tipo uma situação inversa, né? Então, mas calma, eles resolveram esse problema. Dentro da sorveteria, existem intérpretes que ajudam os clientes a conseguirem o que querem. Assim, não tem problema nenhum. Nossa, que legal. Uhum. Assim como na placa dessa sorveteria diz: Não não nos falamos, enganamos, mas mas nos nos comunicamos. Além disso, a tecnologia tem desempenhado um papel fundamental na redução dessas barreiras encontradas na comunidade surda. Um exemplo são os aplicativos de tradução automática, de voz para texto e de texto para Libras. Eles têm se tornado cada vez mais comuns e acessíveis, o que tem facilitado muito naquela questão que eu tinha falado antes, da comunidade surda não ter como acesso a qualquer tipo de plataforma, por exemplo. Além disso, plataformas de videoconferência também têm incorporado traduções simultâneas. E as redes sociais, incrivelmente, têm desempenhado um papel legal nisso também. Com vários vídeos educativos que tratam sobre esse tema, eles estão ajudando pessoas ouvintes a entenderem um pouco mais e se interessarem por esse tema tão legal. Além disso, foi criado um projeto inovador brasileiro que desenvolveu uma tecnologia que interpreta as Libras em tempo real. Bom, o que acaba derrubando as barreiras existentes dentro da língua. A presença de tecnologia no cotidiano dos surdos não só melhora a comunicação, mas promove a inclusão social e a autonomia dessas pessoas. É muito legal todas essas iniciativas, mas elas isoladas ou a tecnologia por si só não é suficiente. É preciso que haja um esforço coletivo que esteja justamente voltado à acessibilidade da língua de sinais. Um exemplo seria se nas escolas de ensino fundamental tivessem aulas de Libras, pelo menos para que todos soubessem o mínimo e pudessem usar no seu cotidiano. Porque nós nunca pensamos que podemos precisar ou utilizar até que precisamos. Um exemplo é meu namorado. Ele começou a fazer a faculdade de Educação Física e começou a trabalhar num estúdio de Pilates. A partir do momento em que ele encontrou uma aluna surda, ele tinha que dar aula, só que não tinha como, porque ele não sabia Libras. E ela só falava através de Libras. Mas, Sofia, como que uma pessoa vai dar aula para uma pessoa surda se nem Libras são ensinadas na própria escola? Exatamente, esse é o ponto. Se você não sabe e não tem meios de saber, não tem como. É isso que queremos falar. A inclusão e acessibilidade é super importante. É claro, meu namorado conseguiu meios de aprender e está aprendendo até agora para poder ensinar essa aluna. E é por isso que é muito importante que todos saibam, pelo menos um mínimo, para poder se comunicar caso encontrem uma situação que precisem. Sofia, beleza, a gente está falando desse negócio de línguas, de sinais, de a gente aprender um pouco. Mas que tal a gente ensinar para o pessoal aqui alguns sinaizinhos para eles? Acho uma boa. Vamos começar pelo básico. Lá no começo, não sei se vocês lembram, eu comecei minha apresentação fazendo assim. Oi, se vocês quiserem repetir comigo? É simplesmente ali que nem está escrito o O com o I. Oi. Exato. Outro sinal muito importante que eu usei no início da minha apresentação é o bom. Bom. Por quê? Nas Libras não existe conjugação verbal, por exemplo. Então, você pode simbolizar, perguntar para uma pessoa, você está bem? No caso, bom. Você, bom. Exato. Outro sinal muito legal de se aprender é o obrigado. Pensa que você está tirando um chapeuzinho. Obrigado. Esse é o sinal de Libras para obrigado. Se você quiser dizer de nada, pega as duas palmas da mão e esfrega elas assim. De nada. Se você quiser pedir licença, por exemplo, você junta as duas palmas da mão na frente e traz para você. Pode nem repetir. Assim. Licença. Se você quiser pedir desculpas, por exemplo, você faz um hang loose, assim, no queixo. Que nem o bom, para trás. Para fora, né? Desculpa. Se você quiser dizer não tem problema, ou tem problema, já vou explicar a diferença, você vai subir o polegar e o indicador para frente e esfregar o indicador assim, ó. Não tem problema. E é muito importante nessa hora sinalizar com a cabeça. Não tem problema.
ou tem problema. Essa é uma diferenciação muito legal, porque em vários sinais das Libras vai ter essa questão do facial, das expressões faciais. Até porque você dificilmente vai pedir desculpa com um sorriso ou dizer obrigado, triste, alguma coisa assim. Isso seria um pouquinho incoerente, viu? Exato. Bom, mas Sofia, para a gente finalizar essa apresentação com chave de ouro, por que a gente não ensina uma última palavrinha para eles? Aplauso. O aplauso é uma boa. Bem, se você quiser aplaudir a nossa apresentação, por exemplo, em vez de bater palmas, os aplausos em Libras são assim. Assim. Bem, então, obrigada a todos. Até a próxima. É isso. É isso.